Cara, eu confesso que eu queria muito trazer um vídeo assim, sério, didático, útil, interessante, coisa e tal, mas eu não tô dando conta nem da introdução, quanto mais da educação. Olá, meu nome é Nádia. Eu sou ilustradora, designer gráfica, eu acho, não tenho certeza ainda. Estudo produção multimídia e atualmente sou UX designer na Apple Developer Academy do Senac. E eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com apresentações. Ah, foda foi esse piercing torto, né, cara? Eu fiquei triste. Antes de mais nada, eu queria ressaltar que esse vídeo é um complemento do meu artigo no Medium. Se você não leu, eu recomendo que você leia, porque fui eu que escrevi. Ok, não. Mas é bom pra você ter um contextinho melhor, pra você entender o que me motivou a vir falar disso aqui no YouTube. Mas se não quiser ler também, segue o baile e continua aqui. Então, né, apresentação, se você é uma pessoa que não gosta muito de falar em público, eu sei que você já foi perseguido por esse monstrinho, para muito além do que a gente entende lá no ensino médio, no fundamental, sobre seminários e tudo mais. As pessoas, elas sempre esperam que a gente apresente o que a gente produziu, né? E, querendo ou não, por mais que essa seja uma das partes mais incômodas sobre ter um projeto também, é uma das partes mais cruciais. Até porque, né, pensa comigo, você fez um projeto e projetos sempre são muito mais do que aquele resultado final que você chegou, né? Projetos envolvem sempre uma etapa de pesquisa, de estudo, de teste, de desenvolvimento, enfim. Só que as pessoas, né, usuários ou avaliadores vão entrar em contato com o resultado final, eventualmente com você. Então o projeto ele não vai criar a impressão dele sozinho, né? Na verdade ele até pode, só que isso requer um esforço a mais do usuário. Quem vai guiar o usuário ou o avaliador, enfim, a pessoa ali em contato com o seu projeto inicialmente vai ser você. E se você fizer uma apresentação ruim, a pessoa não vai mais ter interesse no seu projeto. Mas calma, eu sei que parece muita responsabilidade falando desse jeito, mas existem formas de contornar esse incômodo que você sente quando vai apresentar alguma coisa. Eu não sou nenhuma especialista do assunto, também não curto papinho motivacional de coach, mas se você tiver lido meu artigo, eu espero que tenha lido, recomendo, você vai saber que fazer uma apresentação legal me ajudou a lidar melhor com um projeto que não deu muito certo, um processo que não foi muito legal, mas que mesmo assim as pessoas gostaram de ouvir, porque eu usei um artifício específico para fazer isso, que foi o storytelling. Esse é um termo que tem sido bastante popular na área de publicidade e afins, só que a gente sabe que é só uma palavra gourmetizada para falar sobre contação de histórias, que é algo inerente do ser humano, todo mundo sabe fazer isso, seja quando a gente tá fofocando ou só relembrando algum momento engraçado para contar para um amigo, todo mundo sabe contar a história em algum nível, só que nem todo mundo sabe usar técnicas específicas para trazer essa abordagem para umas apresentações mais diferentinhas, tipo a apresentação de um projeto. Tá, mas por que storytelling é interessante? Por que storytelling vai te ajudar a fazer apresentações melhores? Primeiro que, considerando o tanto de informação que a gente é bombardeado todos os dias, é extremamente difícil criar algo único. Só que a gente esquece que não tem nada mais único do que nossas vivências, nossos contextos. Ninguém vive a mesma coisa do mesmo jeito. E é por isso que mesmo depois de milênios a gente ainda continua gostando de ouvir uma história e de contar uma história. Segundo ponto é que histórias envolvem, as pessoas se identificam com as histórias. Querendo ou não, histórias demandam um certo investimento emocional de quem tá ouvindo, né? Vai me falar que você nunca caiu naquele textão cheio de narrativa e uma trama pra chegar no final e o cara simplesmente comeu de quem tá lendo. Isso é storytelling, cara. E terceiro, mas não menos importante, se você tem dificuldade para dar uma apresentação assim mais formalzona, o storytelling te permite fugir um pouquinho disso sem parecer algo, sei lá, jogado ou feito nas coxas. E é um jeito extremamente confortável de você falar sobre o seu projeto, porque você sente que você tá falando com um amigo. É uma abordagem extremamente casual, extremamente gostosa de se fazer. Então, se você tem problemas até, sei lá, de autoestima na hora de apresentar, vem pro storytelling. Mas é claro, a gente não vai ficar só no blá 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 aqui. Vamos destrinchar um pouco esse negócio do storytelling. Vamos usar então a minha apresentação de base. Se você leu o meu artigo, você já vai estar um pouquinho por dentro do que rolou nesse meu processo, mas se não leu, segue o baile que a gente vai juntinho aqui entender o que tá acontecendo. Desculpa.
Essa parte, inclusive, pode até te lembrar um pouco das aulas que você teve no ensino médio lá de literatura ou, sei lá, português, enfim. Porque a gente vai tratar de um conceito extremamente básico, extremamente simples. São estruturas de história e é algo que a gente está em contato todo momento, a gente só não sabe que tem um nome específico. E falando em conceitos introdutórios e tudo mais, vamos relembrar um pouquinho que histórias são divididas geralmente em 3 partes, que seria o começo, o meio e o fim. Nesse caso não é diferente, só que a gente vai mudar o nome delas para ato 1, ato 2 e ato 3. E a função de cada ato você vai entender durante o processo. Então tá bom, tô com a minha apresentaçãozinha aqui e a gente começa pelo ato 1, que seria essa parte de apresentação do personagem, apresentação do lugar que acontece a história, apresentação do herói, né, que seria o protagonista. É uma hora que a gente vai fazer o espectador sentir empatia pelo que a gente está contando, até para ele se identificar. Nesse caso aqui, é uma apresentação do meu Individual Learning Path. Para quem não sabe, é um projeto de férias que a gente tem aqui na Academia do Senac, onde a gente escolhe um tema de interesse e no final das férias a gente faz essa apresentação sobre o que a gente estudou, sobre o projeto que a gente idealizou, enfim. No ato 1, a gente também tem o que chamamos de incidente incitante, que é o primeiro conflito que vai animar o protagonista, o herói, né, a seguir nos outros atos. No meu caso, foi o meu próprio projeto. Eu queria fazer, então, uma série de artigos educativos sobre lógica de programação para designers, focado em designers. Queria fazer um negócio mais nichadinho e tal, porque eu senti falta um pouco disso, de uma abordagem mais lúdica. Não sei programação ainda, sei o básico, né, algoritmos e tal, só que eu aprendi justamente nesse projeto. E você vai ver como isso influenciou no andamento e no surgimento dos outros atos. Tarará! A partir daqui a gente começa então com o ato 2. Basicamente a resposta a esse incidente, né? Como que o protagonista vai lidar com o incidente e como esses problemas vão se tornando cada vez mais complexos e cada vez mais intensos. Eu relatei como fiquei a primeira e a segunda semana estudando programação, estudando algoritmos 1, entendendo bonitinho os conceitos e tudo mais. Na terceira e na quarta semana as coisas desandaram. Foi quando eu comecei a escrever o conteúdo, né, desses artigos, comecei a me sentir um pouco incomodado, um pouco desconfortável, inibida, não sentia que tinha moral para estar ensinando alguma coisa desse tipo para alguém. Para mais detalhes, veja o meu artigo no Medium, vai cara, me empodera! E com essa parte aqui muito boa, a gente entra no ato 3, que foi quando eu consultei as runas. Eu tava nesse limbo, né? Fiquei umas 2 semanas aí procrastinando com bloqueio criativo, não conseguia produzir nada. E depois me sobrou só a última semana das férias para continuar com esse projeto. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço? No caso foi minha runa mesmo. E a runa que saiu tava aqui falando, cara, você tá com bloqueio mesmo, volta um pouquinho atrás, repensa o que você tá fazendo. A gente dá a entrada então em uma etapa do ato 3, crise final. Então a crise final ela é caracterizada por um dilema, né? Nesse caso aqui eu tava no dilema de eu continuar com esse projeto anterior e vendo o que dava ou tentar algo completamente novo e jogar tudo pro alto. Eu acho que esse slide já explica muito bem o que eu resolvi fazer. Joguei pro alto e fui estudar pixel art, que era um negócio que eu já tava querendo estudar há um tempo também. E nisso entramos então na segunda parte do ato 3, que é o clímax. O clímax é a consequência, né, o conflito, é o confronto, aliás, que surge dessa decisão. E no meu caso foi toda essa jornada estudando pixel art. Comecei então a meter o louco assim, porque eu tava meio sem tempo e tal. Eu pensei, cara, preciso fazer uns negócios mais complicados pra ver se eu aprendo mais rápido. Logicamente não deu muito certo. Então eu fiquei nesse rolê, né? Tipo, eu queria entregar um projeto bonitinho, não queria que meu ILP fosse bagunça. Isso me leva então à terceira parte do terceiro ato, que é a resolução. É quando o usuário, ai, coisa de UX designer. O ouvinte, ele vai assimilar tudo o que aconteceu durante o clímax. E no caso, meu clímax foi ter então me aventurado nessa coisa pixel art. Para representar isso, na minha apresentação eu fiz esse Inception, essa metalinguagem, essa quebra da quarta parede, eu fiz a Nadiazinha puxar outra apresentação dentro da apresentação. E aqui, né, na parte da resolução, então eu apresento esse meu projeto novo, faço as pessoas entenderem o que me levou todo aquele clímax, toda aquela série de conflitos e apresento o meu projetinho final, que foi esse. Fiz
artes de VHS virgem, né, dos anos 90 em pixel art, porque eu acho muito legal, acho abstrato, acho diferentão, não queria fazer cenário e personagem que eu achava muito mainstream, e eu queria explorar, assim, umas técnicas. E essa foi a minha conclusão, que eu fiquei, tipo, o início de um sonho deu tudo errado, versão eu. E aí você pensa, caramba, Nadia, você estudou isso tudo pra fazer sua apresentação? E eu te respondo, não! Eu não tinha nenhum embasamento teórico acerca de storytelling quando eu fiz essa apresentação. Eu parei pra pesquisar agora, que eu fiquei sabendo que eu tinha que produzir um vídeo. Eu acho isso bem engraçado, porque mostra como realmente é muito fácil, como realmente é algo inerente do ser humano. Pra mim, o fato de eu ter feito uma apresentação que encaixa certinho na estrutura do storytelling prova que storytelling é algo que todo mundo tem capacidade de fazer, mesmo que não saiba. Só que também tem uma outra questão, né? Que o que eu contei foi uma história real, então eu não segui o curso natural de uma história. Só que o seu storytelling não precisa ser sempre real, você pode inventar uma narrativa. E se você souber direitinho a estrutura do storytelling, você vai conseguir fazer uma narrativa que é envolvente, que as pessoas vão prestar atenção e que elas não vão esquecer da mensagem que você quer passar no final. Eu confesso que essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, né, videozinho e tal, então espero que você tenha gostado, espero que eu não tenha te deixado com tédio, porque é justamente sobre não deixar as pessoas com tédio nas apresentações que esse vídeo é, então eu acho que eu estaria falhando em dobro. Se você gostou, deixa o like, se você não gostou, deixa o like. Então é isso, galera, até a próxima, ou não. A gente se vê por aí, segue no Behance, importante. Designer, siga no Behance, sigo de volta, eu sou da hora.